Varre daqui, esfrega dali, com a Aline não tem tempo ruim. Apareceu qualquer sujeira, lá está ela trabalhando para deixar tudo limpinho. Quando o lugar é muito grande, a Linoca, como é conhecida, conta com a ajuda das funcionárias. Para chegar nesse patamar de empresária do ramo de limpeza, ela precisou percorrer um caminho longo. Eu tinha carteira assinada, trabalhava numa casa fichada e logo depois eu descobri que eu estava grávida. Trabalhei a gravidez inteira, passei por todo aquele processo de licença maternidade e tudo, e logo depois eu fui mandada embora. Demitida e sem muita saída, a ex-empregada doméstica usou a experiência que tinha para trabalhar como diarista. Não é fácil chegar na casa das pessoas e limpar como a gente limpa na nossa casa, né? Então eu procurei levar um diferencial, sempre eu fazia o serviço e deixava um agradinho, às vezes um pudim. O negócio cresceu tanto que em pouco tempo a Aline criou a Diárias da Linoca, uma pequena empresa que dá oportunidade a quem busca recolocação profissional. Eu fico muito feliz mesmo, muito, muito feliz mesmo, não só de estar dando bons resultados, como também de saber que, da mesma forma que lá atrás eu precisei de uma oportunidade e não me deram, hoje eu consigo dar a oportunidade para as mulheres. Pelas redes sociais mesmo, os clientes procuram o serviço. Nos aplicativos de conversa, os pedidos de orçamento não param. A Camila, por exemplo, deixou para trás a carreira que tinha como cerimonialista e embarcou nesse novo desafio. É que, com os problemas enfrentados pelo setor de festas e eventos, teve que fechar as portas do cerimonial do dia para a noite. E uma coisa que ela definitivamente não podia era ficar parada. É um pouco difícil, porque quando você começa, né, já teve aquela trajetória toda, vai começar outra coisa do zero é bem difícil. Dá uma insegurança, principalmente porque é outra área completamente diferente, né? É o outro lado da moeda. Então você pensa, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que vai sair do jeito que é para sair? Mas enfim, dá tudo certo. A mudança deu super certo para a Camila, mas com a crise econômica por que passa o país, mais de 13 milhões de pessoas ainda estão desempregadas Brasil afora. Uma das causas para números tão altos, segundo esta advogada, é a própria reforma trabalhista, que surgiu com a proposta de trazer benefícios aos empregados e acabou tendo um efeito não esperado. Um dos grandes argumentos da reforma trabalhista foi justamente a questão da empregabilidade. Contudo, em novembro, dia 11 de novembro, completam-se 2 anos da reforma trabalhista e, na verdade, o que a gente tem é um saldo contrário. Houve um maior índice de desemprego. Não houve a concretização dessa proposta da reforma trabalhista. Então, a partir desses elementos de aumento do desemprego, podemos destacar que não houve. A reforma trabalhista não funcionou como um instrumento de recolocação no mercado de trabalho no sentido positivo. Francisco é economista, alerta que se cresce o número de desocupados, aumenta também o medo da perda de emprego. Ele nunca esteve tão alto, isso confirma que nós estamos numa das piores crises no mercado de trabalho, né? E por que isso? Porque as pessoas percebem que o cenário econômico está muito difícil. As empresas têm feito cortes constantes, algumas já têm anunciado planos de demissão ao longo do ano, e como as pessoas estão muito endividadas, ou seja, mais de 63 milhões de pessoas estão com o nome no SPC e Serasa e não fizeram planejamento ao longo da vida, esse medo aumenta cada vez mais e diminui a satisfação com a vida. Pesquisas recentes mostram que o índice de pessoas sem ocupação aos poucos tem se estabilizado. Por outro lado, dados do IBGE revelam que o contingente de subutilizados já chega a quase 29 milhões. A quantidade é a maior desde 2012. Isso quer dizer que tem muita gente por aí trabalhando menos do que gostaria, ou seja, utilizando muito pouco da força de trabalho de que dispõe. O levantamento aponta ainda que os subocupados somam 7 milhões e 200 mil brasileiros.
Já o número de desalentados alcança os 5 milhões. E os desalentados são o quê? São as pessoas que estão quase como os desocupados. Por quê? Eles desistiram totalmente de procurar um emprego por causa da desesperança. Procuraram tanto, entregaram tantos currículos, ficaram muito em filas, mandaram diversos currículos por e-mail e tiveram as expectativas frustradas. A Lei 13.667 dispõe sobre o Sistema Nacional de Emprego. Para quem está em busca de recolocação no mercado, a medida prevê que seja dado um atendimento de forma a auxiliar o brasileiro na busca, preservação do emprego ou estímulo ao empreendedorismo. Essa legislação, ela orienta que no momento em que o SINE, Sistema Nacional do Emprego, ele é responsável pelo seguro-desemprego, nesse momento que ele cadastra um empregado que foi dispensado, que haja uma orientação nesse sentido, de que o empregado não aguarde esse período todo do seguro-desemprego para se recolocar, mas que se houver já uma oportunidade naquele momento, alguma vaga disponível que se adeque ali à qualificação do empregado, que ele já se insira novamente ao emprego, ou, de forma diferente, que ele procure alguma forma de empreender, diferentemente do empregado, que ele se torne uma pessoa jurídica ali, mobilizando o seu próprio serviço. A Ana Paula até tinha um emprego. Formada em administração, passou 10 anos trabalhando para o departamento comercial de grandes construtoras, mas começou a ver que não se encaixava mais na profissão por vários motivos. O mercado começou a ficar muito ruim, então eu tive que trocar de empresa e eu via que aquilo ali não ia me render uma carreira nem nada. E na última construtora que eu trabalhei, eu fiquei muito frustrada mesmo, nos 2 últimos anos. Não tinha mais produção, eu não trabalhava como eu trabalhava antes, então isso começou a me fazer me sentir um pouco inútil, assim, no que eu estava fazendo. Eu não via mais aquele brilho de trabalhar e fazer o que eu fazia. Então isso foi me deixando frustrada mesmo. Fora isso, vinha o medo constante da perda do emprego. A empresa estava com muita dificuldade financeira, então tinha o risco de a qualquer momento ser demitida sim. Da vida de cálculos e organização, Ana Paula viu a necessidade de se reinventar. Aos 37 anos, mudou radicalmente de foco. Deixou o emprego para tentar uma nova forma de recolocação profissional. Passou a investir na medicina veterinária. Se inspirou na Lola e hoje faz faculdade para cuidar de animais. Eu tive que primeiro criar muita coragem, porque não é fácil você ter uma vida mais ou menos assim, já estável. Você sabe que você tem os seus compromissos financeiros e você deixar aquilo que te traz renda para arriscar ainda pagar a faculdade e não saber o que vai acontecer lá no futuro. Eu tive que criar muita coragem, muita mesmo, mas eu acho que o meu sonho, que sempre foi meu sonho, trabalhar com animais, falou mais alto. E o que eu estava vivendo também eu não estava feliz. Então acho que isso também é muito importante, a gente ser feliz e realizado com o que está fazendo. Mesmo que a gente ganhe pouco, mas sendo feliz com o que está fazendo. A grande vantagem é que esses profissionais eles estão percebendo que não basta só ter um trabalho ou um emprego. O mais importante é ter qualidade de vida e satisfação. Então, por exemplo, quando eu descubro que eu comecei a fazer uma formação e eu descubro depois da formação que não era a área que eu queria atuar e mesmo assim eu crio uma estratégia para atuar em uma outra área, quando eu me descobri profissionalmente, ali pode estar o meu grande sucesso. O recomeçar para ela vem com a perspectiva de ramos diversos na nova profissão. Você pode abrir um pet shop, para você trabalhar com pet, com clínica ao mesmo tempo. Você pode ser cirurgião, você pode fazer uma carreira acadêmica, você pode trabalhar como fiscal, como representante em algum supermercado, na indústria farmacêutica, na indústria de rações. Então, assim, é um mercado muito amplo, muito mesmo. Então, eu creio, assim, fora as especializações que a gente pode fazer, como qualquer médico humano, também é necessário para um médico veterinário, que é odontologia, neurologia, dermatologia. Então, eu posso me especializar em qualquer dessas áreas.
No próximo bloco, a gente continua falando sobre recolocação profissional. A repórter Fernanda Tavares vai mostrar que tem muito brasileiro mais velho e já aposentado fazendo faculdade para atuar numa nova área. E o projeto de algumas empresas para contratar o chamado estagiário sênior. Não saia daí que o repórter Justiça volta em instantes. Nos livros Anatomia Humana e Microbiologia, quem devora a matéria é o seu Cabral. Aos 66 anos, o aposentado está no segundo semestre de biomedicina. Hoje, ele dá os primeiros passos para uma nova carreira que vem por aí. Meus coleguinhas tudo têm 22, 23 anos, eu já com 60 lá e estou me sentindo com 20. Eu acordo de manhã cedo, para ir para a faculdade, que é um negócio que está me trazendo uma jovialidade sem igual. Estou muito feliz com o que eu estou fazendo, pretendo fazer terminar a faculdade, trabalhar na área, né? Ainda tem muito chão aí pela frente, né? E olha que de chão pela frente o seu Cabral entende bem. Foram mais de 30 anos dedicados à profissão de bancário. Começou como assistente numa agência. Terminou a jornada onde sempre sonhou, na chefia. A aposentadoria veio como uma retribuição pelo serviço desempenhado e a biomedicina como um desafio a ser enfrentado. Algumas matérias, sim, me deixaram a noite toda estudando aqui, revendo coisa de segundo grau, pegando o livro dos meus filhos para poder recuperar, digamos assim, aquele aprendizado do passado, porque já fazia muito tempo, né? Para você ter ideia, já faz 10 anos que eu fiz a minha última pós-graduação. A vontade de cursar biomedicina era antiga. No passado, seu Cabral desistiu da faculdade porque foi aprovado no concurso do banco. Aquele desejo, antes adormecido, voltou com força. É como ele mesmo diz, há tempo para tudo. A idade é muito uma questão de cabeça, sabe? Porque existe a idade biológica, é claro, né? Alguns estão acometidos de doença que limitam, mas aqueles que estão saudáveis, que querem se reinventar, nossa senhora, tem um campo muito grande e é tudo uma questão de força de vontade. Novas oportunidades para aposentados no mercado de trabalho são avaliadas por este psicólogo como uma forma de não ficar parado. Aquela história de se sentir ativo novamente faz bem ainda para as emoções. O medo da inutilidade é muito importante, porque o medo ele pode te paralisar ou impulsionar. Se ele te impulsionar, você vai agir para não se sentir assim. E o conceito de utilidade é muito individual, ele é muito singular. Eu posso me sentir útil fazendo uma meditação. Para outras pessoas que vão estar me observando, eu não estou fazendo nada. Mas para mim eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando das ansiedades do dia a dia, eu estou respirando melhor. Então o conceito de utilidade ele varia muito, mas o medo da inutilidade ele é muito importante. Ele pode te impulsionar a agir e seguir uma outra carreira ou fazer alguma coisa. Bruno é especialista em recursos humanos. Explica que muitas vezes os aposentados se aventuram em novas carreiras para aprimorar algumas habilidades. As pessoas de mais idade podem ter competências ainda muito valorizadas pelo mercado, né? Tais como comprometimento, né? Às vezes a pessoa está trabalhando, não porque ela necessariamente precisa do recurso, é por uma necessidade de realização e a postura é diferente, né? A segurança, o trato com o público. O que a gente vê muitas vezes, o servidor público passa muito tempo e quer ter outras áreas, e isso acontece na aposentadoria. Na aposentadoria ele pode abrir a perspectiva dele e eventualmente buscar outras profissões, até o que eram hobbies, né? Existem casos de servidores que se tornaram empresários, por exemplo, né? Na área de cerveja, na área de panificação, né? Porque eram hobbies, eram atividades que eles gostavam e a partir da aposentadoria tiveram mais tempo e puderam rever a carreira nesse sentido. A contratação de pessoas mais velhas já é hoje tendência mundial e tem ganho, segundo este economista, cada vez mais destaque no país. Na Europa está acontecendo muito isso, né? E aí, por que as empresas estão fazendo isso? Porque percebe nessa faixa etária de pessoas muita experiência, muita habilidade
e uma essência fundamental para as empresas, que é o nível de paciência que essa geração não tem. Então, há um ganho de produtividade para as empresas, como a habilidade e a experiência mais importante, que é o que a gente chama de capital humano. Quem tem capital humano é valorizado pelo mercado. Nesse contexto, muitas são as vagas para os chamados estagiários ou funcionários sêniores, que têm os mesmos direitos e garantias de outros profissionais. Hoje em dia tem se falado muito em estagiário sênior, que na verdade as empresas têm se voltado nessa área para proporcionar estágio para as pessoas que estejam numa idade mais avançada. Só que não há, na verdade, uma diferenciação na lei do estágio em relação ao estagiário sênior e o estagiário que seja júnior, digamos assim. Não há hierarquia de estágio na lei de estágio. Os direitos eles são iguais para todos os estagiários. Foi por causa da experiência no setor de saúde pública que Manuel voltou ao mercado de trabalho. Na verdade, ele pouco aproveitou a aposentadoria. O militar da reserva decidiu interromper o descanso e aceitou o convite para dirigir uma nova gestão hospitalar no Distrito Federal. A gente tem que se adaptar em outros mundos, outros digamos, públicos, entende? O que aconteceu comigo aqui, eu saí, vim para cá. Evidentemente que tinha estado aqui, observei toda a governança, conversei com as pessoas e quando foi, digamos, fácil a minha adaptação, entende? Claro, eu venho de uma área muito hierarquizada, onde disciplina e hierarquia são fundamentais para a estrutura toda, mas aqui no hospital não é muito diferente, não. Dos quase 4.000 funcionários do hospital, entre médicos, enfermeiros, enfim, os profissionais da saúde e do administrativo, 10% dos empregados são idosos ou aposentados. E a expectativa é que essa porcentagem seja ainda maior até o fim do ano, graças a um projeto de humanização nos hospitais e nas UPAs do Distrito Federal. A experiência faz a diferença muito grande em todo o processo. Então, quando você coloca para dentro uma pessoa que vem com a experiência, além dela contribuir melhor, ela também tem muito que ensinar para quem está começando agora. Evidentemente que um médico que passou 30 anos, 40 anos da sua vida se dedicando, fazendo cirurgia, atendendo a população, quando ele tem a oportunidade de voltar agora e conviver, por exemplo, com um residente que está agora entrando no mundo do trabalho, entrando no mundo da medicina, a medicina que ela é feudal, isso faz uma diferença muito grande. É por essas e outras que parar tudo e abraçar a aposentadoria, por enquanto, nem pensar. Estou com 66 anos, né? 45 anos de serviço, mais de 35 mudanças para fora do país, ao longo do Brasil todo, né? Morando em quase todos os estados, regiões. Mas o que acontece é que, como a expectativa de vida do brasileiro mudou, se você pensar bem, né, eu iria embora para casa com 50 e poucos anos, quer dizer, 50 anos, quando fizesse 30 anos de serviço. Não é possível. Tá? No meu caso, não seria possível porque ainda me sinto com energia para fazer entregas, enfim, acho que não é o momento ainda. E você vai conhecer a seguir a história de pessoas que pedem demissão e decidem empreender. E mais, o cenário de investimento no Brasil. Especialistas dão dicas de como melhorar o orçamento e mostram como os cursos técnicos podem ajudar no incremento da renda. É daqui a pouco no Repórter Justiça. Quem vê o Ranieri no comando desta clínica de estética nem imagina que a carreira dele era bem diferente um tempo atrás. Engenheiro ambiental, trabalhou mais de 10 anos em uma grande construtora. Tinha cargo de confiança, fora as inúmeras responsabilidades. Chegou um ponto que dinheiro para mim já não estava sendo mais suficiente, nem a vida que eu estava levando dessa de ficar viajando, não ter residência fixa. Eu estava constituindo família, né? Eu estava indo para o segundo filho. E isso começou a pesar na minha, vamos dizer, no que eu queria para mim de vida ao longo dos 10 anos para frente. E aí eu comecei a refletir quais seriam as possibilidades de eu me fixar, de eu ter mais liberdade, né? Porque eu trabalhava assim, mais de 12 horas por dia, porque era cargo de confiança.
Então você fica naquela ilusão, a sociedade acha linda e maravilhosa a situação por você ter trabalhado justamente na área que você estudou e tudo mais, mas internamente eu não estava feliz mais com isso. Com a insatisfação vieram outras queixas. O rendimento no trabalho já não era mais o mesmo. A minha performance começou a cair quando essa minha mentalidade já mudou. Eu já não tinha aquela motivação de trabalhar, de fazer o máximo. Lógico que dentro desses anos, para eu conseguir empreender, eu dei um sangue pela empresa. Isso aí eu não posso negar, eu acho que eu aconselho a qualquer um que queira fazer algo parecido, dê o sangue como se você fosse dono da empresa, para você conseguir juntar um pé de meia, para quando chegar o momento certo, você sair de portas abertas também. Ranieri pediu demissão. Ao longo dos anos, juntou um bom dinheiro, mas não sabia o que fazer com o montante que acumulou. Foi em busca de alguns conselhos e decidiu empreender. Comecei a verificar num portal de classificados oportunidades de negócios vendendo, né? E aí encontrei uma clínica de estética em processo de falência e venda. Estava no preço razoável, falei, vou comprar essa mais em conta, na hora que eu estiver lá dentro, eu vou entender do negócio. Como eu tinha uma experiência de gestão muito forte, né, de gerir equipes multidisciplinares, processos, indicadores, tudo isso. Falei, eu vou lá e vou tentar implementar o que eu sei de gestão numa clínica de estética desse tamanho. Hoje, o empresário emprega mais de 20 pessoas nas 2 clínicas que tem. Presta ainda consultoria em gestão de negócios no ramo da estética. Casos assim são cada vez mais comuns. É que para este analista do Sebrae, empreender no Brasil é vantajoso. Você tem muitos espaços para poder atuar, muitas oportunidades para trabalhar e é importante ter muitas parcerias. E quando eu falo de parcerias, a gente entende tanto fornecedores, quanto clientes, quanto parceiros, que você vai agregar produtos, trazer novos conceitos, novas experiências para o cliente. Então temos muito espaço disponível, é importante ter essas parcerias estratégicas para conseguir se inserir e encontrar o seu espaço no mercado. A recolocação no mercado de trabalho em uma nova carreira exige muito comprometimento. Precisa ter metas. Nesse plano de negócios, você vai conseguir ali estabelecer, você vai conseguir ter muito claro, por exemplo, qual que é a margem que você vai ter em cada produto ou serviço que você vai comercializar, qual vai ser o giro necessário para cobrir seus custos fixos e quando você precisar vender para ter o lucro que você deseja. A partir daí você começa a dar passos, você começa a jogar luz sobre este empreendimento, sobre as oportunidades, sobre o esforço que vai ser necessário. O Repórter Justiça mostra agora a história do Franklin, um trabalhador que queria muito ter uma nova chance profissional. Depois de 10 anos trabalhando como instalador de linhas telefônicas numa empresa, o Franklin decidiu fazer um curso técnico para incrementar o conhecimento no dia a dia do trabalho dele. Meses depois e já com o diploma nas mãos, veio a boa notícia. O curso técnico ajudou numa promoção e o salário, é claro, melhorou e muito. O curso técnico ele te dá um conhecimento vasto da área que você está querendo atuar e pelo que a gente vê muito na fila de desempregados, né, nas reportagens, nas estatísticas, muitas pessoas estão desempregadas por falta de profissionalização, né? Foram anos de muito esforço. Nesse período, ele aprendeu técnicas inovadoras de instalação, principalmente de redes mais antigas, que precisam de mais cuidado e atenção. E ele não pensa em ficar parado, não. No futuro, eu penso numa faculdade. Além da telefonia, o ramo de tecnologia da informação está em expansão. Segundo dados do IDC Brasil, que faz pesquisas e consultoria em inteligência de mercado, os investimentos nessas áreas devem crescer 5% só este ano aqui no país. Profissionais, quando bem qualificados e atualizados, costumam ter boas oportunidades. O curso técnico, por exemplo, aumenta muito a chance de colocação no mercado de trabalho. Em São Paulo, 70% dos alunos dessa modalidade conseguiram um emprego um ano depois da formatura. Quando você tem uma profissão, você tem a oportunidade de ser especialista na sua área. Os cursos técnicos eles são altamente recomendáveis, porém eu tenho que saber escolher um bom curso técnico que eu tenha afinidade. Então, por exemplo, cursos que vão sempre ter demandas, serralheiros, eletricista, que são demandas que existem, né, direto, cursos na área de telecomunicações, técnicos de informática e técnicos, por exemplo, na área de internet como um todo.
O Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Para rever esse e outros programas, basta acessar nossa página no YouTube, TV Justiça Oficial. Quer sugerir uma reportagem? Anote aí o nosso e-mail, repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!